Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás. E estou aqui mais uma vez para nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através da Escola Bíblica, das lições da EBD, né? Este vídeo era para ter sido lançado no YouTube mais no início da semana, mas eu tive durante essa semana uma crise de enxaqueca muito forte e fiquei por mais ou menos 4 dias sentindo muitas dores e não foi fácil, então eu não consegui organizar esse vídeo, né, gravar a lição mais no início da semana, mas pela misericórdia de Deus estou aqui para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Como muitos sabem, outros não, nós trabalhamos com as revistas da editora Betel e estamos no 3º trimestre de 2024, né, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. E hoje eu vou estar comentando com vocês aqui a lição de número 3. O título diz: A relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Estamos aprendendo muito nesse trimestre, né, que iniciou, para a honra e glória do Senhor. E com essa lição iremos aprender mais um pouco, graças a Deus, né? O nosso textuário vai nos dizer: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade aplicada diz: cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns aos outros para o crescimento do corpo e a glória de Deus. Os objetivos da lição são estes: revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros e destacar a igreja como representante de Deus. Os textos de referência se encontram em Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 5. Leia também todo o capítulo, não só esses versículos, esteja estudando, meditando aí na sua casa. Leia também as leituras complementares. Na internet você acha essa lição completa em vários sites e ali tem leituras complementares, uma para cada dia da semana, que vai te dar um conhecimento maior da palavra de Deus, um entendimento, né? E também as referências que aparecem aqui nesse vídeo, você pode acompanhar aí, meditar. E junto com isso a oração, né? Para que o Espírito Santo possa revelar a sua palavra, te dar mais entendimento, né? Mais conhecimento ainda, amém? Mas vamos ler como está aqui disponível, né? Que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos pela evangelização local e transcultural. Amém? E você pode, então, apresentar a Deus também o seu pedido de oração, né? Abra o seu coração para Deus neste momento, né? Fale com Ele, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste momento. Estamos aqui porque queremos aprender mais da Tua palavra. Queremos estar mais perto de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos ensinar e que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento através da Tua palavra.
que o Senhor possa nos ajudar a viver segundo o teu querer e a tua vontade. E que o Senhor venha estar abençoando este momento aqui, Senhor, que estamos gravando este vídeo e que pessoas estão aí assistindo agora, Senhor, depois de ter sido gravado. Que o Senhor possa estar conosco neste momento, nos ajude, ó Deus, na evangelização, Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer. Todos nós, Senhor, fomos chamados para cumprir esse ID. Que possamos, como igreja de Cristo, todos ajudarmos uns aos outros nesse trabalho, todos sermos cooperadores, Senhor, neste trabalho tão maravilhoso de alcançar vidas para o teu reino. Que o Senhor abençoe a nossa igreja local, que o Senhor abençoe, Senhor, todas as igrejas do Brasil e do mundo, que o Senhor possa revestir para que o evangelho seja anunciado de forma verdadeira, de forma sincera, com ousadia, Senhor, e a capacitação que o Senhor dá, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor também abençoe cada vida que está aqui, ó Deus, acompanhando este trabalho, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada um que está orando. Que o Senhor visite agora, Senhor, os lares, que o Senhor possa cumprir a tua vontade, suprir as necessidades dessas vidas. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então faça, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, esteja conosco, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Estarmos aqui mais uma vez, para juntos nós aprendermos com a palavra de Deus, né? É maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos aqui à introdução, que nos diz: para nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja: a relevância da missão da igreja em relação ao mundo, em relação a Deus e em relação a si mesma, né? A ela mesma como igreja. E no primeiro tópico nós vamos ver missão para com o mundo. Vai dizer: Cristo, de forma sucinta, ou seja, de forma resumida, mas bem clara, revela o escopo, ou seja, o propósito, o objetivo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Ele revelou, né, para nós, de forma bem resumida e clara, objetiva ali, qual que era o objetivo, o que era o propósito da missão de evangelização da igreja para com o mundo. E você vê isso nos versículos, né, onde ele disse: ide por todo mundo, né, e vários outros. Se você ler a palavra de Deus, você vai compreender, né. Aí no tópico 1.1 nós vamos ver evangelizar o mundo. Em Atos 1:8 temos a visão de atuação da igreja, tanto no aspecto local quanto mundial. Os estágios são Jerusalém, a cidade, né, o local ali onde eles estavam; Judeia, simboliza ali o estado; Samaria representa o país; e confins da terra, que é o mundo. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Em um único versículo, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. Notemos que não se trata de completar a evangelização local para depois ir a outros lugares, mas sim que a igreja inicia onde está e simultaneamente promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Ela deve agir localmente e ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. Algo que desejamos enfatizar é que a missão da igreja é corporativa. Ou seja, até aqui nós vemos que a missão começa aonde eu estou, né? Vamos falar como pessoa aqui. Aí eu vou abranger a igreja para a gente entender. Eu não posso pensar assim: eu quero ir lá, né, eu tô aqui, eu moro em Turvânia, eu quero ir lá em Goiânia porque eu tenho que pregar o evangelho lá. Não, eu tenho que começar aqui. Eu começo na minha casa, eu começo com os meus vizinhos, para então se expandir, né? Aí vai se expandindo. Quando a igreja começou a sua missão, naquela época, eles não saíram assim, andando, foi andando para os outros lugares, tipo assim, sem rumo, sabe? Eles começaram ali
Aí aquelas pessoas, todas as pessoas da igreja ali, começaram então a falar com outros e aquilo foi se espalhando, foi passando de pessoa para pessoa, o evangelho. É claro que tinha aqueles que o Espírito Santo enviava para outros lugares, mas quando fala aqui, ó, simultaneamente, promove o evangelho a outras regiões, é nesse sentido que eu estou falando. Vai passando para um, para outro, para outro. Aquele que foi evangelizado vai automaticamente sentir o desejo de evangelizar o outro, o próximo ali, o vizinho dele. Então vai se espalhando esse evangelho, né? Foi assim que aconteceu e deve ser assim. E quando fala aqui que ela é corporativa, quer dizer que não é individual. Uma pessoa não faz sozinha. A igreja ela precisa de todos os membros. Nós vamos até ver aqui, ó, é somente com somatório de esforços de todos os seus membros que ela pode efetuar sua missão. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu não posso sair sozinha achando que eu vou, como igreja, evangelizar sozinha, não. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, tem membros ali, cada um precisa fazer a sua função. Na evangelização é da mesma forma. Para que a missão aconteça, precisa de todos estarem somando, né? E todos precisam ter essa visão de mundo, de alcançar vidas para Cristo. De não ficar só assim, pensando em si mesmo, só ali naquele local. Não, não, isso aqui vai crescer e muitas vidas vão ser salvas. Vai alcançar o mundo inteiro. Tem que ter essa visão para que tenha sucesso, para que a missão aconteça, né? E aí, nós compreendemos a importância de ser membro da igreja. É muito importante, né? Porque nós fazemos parte dessa obra. Cada um de nós, né? Ah, tem o departamento de missões, tem os líderes. Tem, mas nós, todos nós, desde a criança, faz parte da obra missionária, faz parte da missão. É um chamado que é para todos. Então, até quem é do departamento infantil precisa ensinar as crianças, né, que eles também são importantes na obra missionária. Por onde eles passarem, eles já precisam, ali na escola deles, onde eles forem. Isso é o papel da igreja, né, num todo. Então, todos nós precisamos ter esse desejo e cumprir o nosso papel para evangelizar o mundo. Aí nós vamos ver que não é de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer maneira, porque os obreiros não podem se lançar ao trabalho sem o poder do Espírito Santo. Eu tenho que ter o Espírito Santo em minha vida, buscar, né, ser revestido de poder para depois eu fazer essa obra, porque aí eu vou na direção de Deus. Ele vai me conduzir da forma que ele quer que eu faça, porque cada um ele vai conduzir de uma forma, né? Para a execução da obra missionária a partir de Jerusalém, olha, Deus prometeu uma capacitação do alto para a sua igreja. Aqueles obreiros, eles foram revestidos, né? Aqueles missionários ali. E existe um governo organizado e pronto para impedir o avanço missionário. Você acha que o Satanás e os seus servos ali, os seus demônios, vão de qualquer maneira? Você acha que eles vão desorganizados? Não, eles têm estratégias. Eles são organizados. Eles preparam, eles estudam o campo, né, para onde eles vão. Então, nós precisamos estar organizados, nós precisamos estar revestidos de poder para fazermos uma obra com excelência, com a capacitação que Deus nos dá. E nós vemos isso lá no texto de referência que nós lemos, porque eu achei tão importante que a gente viu que eles já estavam servindo ao Senhor e jejuando, né? Aqueles doutores e profetas ali já estavam servindo a Deus em jejum, em oração. E aí, então, o Espírito Santo fala que era para Barnabé e Paulo, que estava sendo chamado de Saulo, né? Ir para uma obra. O Espírito Santo, então, manda eles ir para algum lugar para pregar. E aí, todos aqueles outros ali, junto com Barnabé e Saulo, jejuam e oram e impõem a mão sobre os dois e abençoa eles, né? E despede eles. Então, você vê ali todo um revestimento, todo um preparo.
Não é de qualquer maneira. Nós precisamos fazer com excelência. E o que é isso? É buscando o Senhor, em jejum e oração. Não pode ser de qualquer maneira. A obra missionária não pode ser feita de qualquer maneira. Essa é uma obra na qual lidamos com almas, cujos resultados são eternos. Então, o nosso objetivo é esse: almas para o Senhor. Não é para a gente aparecer, não é para a gente falar quantas almas eu evangelizei, não sei o que, não sei o que. Não. É para a glória de Deus, para que vidas sejam arrancadas do pecado, da sarjeta, né, das prisões malignas e possam servir ao Senhor e estar com Ele na eternidade. Então, é muito importante nós observarmos isso, né? E aí, no ponto 2, nós vamos ver a evangelização local. Depois de entendermos, né, o que é a missão, nosso propósito, nosso objetivo, vamos agora começar aqui como que funciona, né? Diz assim: refere-se à missão evangelizadora da igreja em cuja área geográfica ela se encontra inserida, no local onde você está. Casas, famílias, comércios, escolas, ou seja, todo segmento organizado e até indivíduos são de sua responsabilidade a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa responsabilidade como igreja é evangelizar essas vidas, é levar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo para essas vidas, em todos os sentidos: casa, família, comércio, né, escola. Por isso que eu falei das crianças, né, adolescentes. Eles precisam evangelizar na escola, eles precisam fazer, né, esse trabalho, essa obra, esse ID que Jesus estabeleceu para todos. E vai dizer mais aqui: temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que será sempre nesse estudo uma referência para nós. Ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do Evangelho, mas não se esqueceu do seu contexto local. O Evangelho ali, naquela época, ele cresceu muito rápido, né? A igreja cumpriu seu papel de forma excelente, né? Alcançou o mundo assim de forma rápida, mas eles não deixaram de manter o evangelho ali, a evangelização ali naquele local. Não se esqueceram disso. Continuaram ali o trabalho, né? E se estendeu para o mundo, né? Nós sabemos disso. Então, é um exemplo para nós. Nós não podemos deixar de evangelizar. Em todo o tempo. Precisamos evangelizar aonde nós estamos. Continuar a pregar o evangelho, né? Para que vidas possam ser alcançadas. Não podemos esquecer disso. Aí vai dizer aqui, ó, em Atos 5:28, temos um testemunho da sua poderosa ação evangelística. O texto, encheste Jerusalém dessa doutrina, significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes da grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus, e isto em meio a muita oposição, né? Eles foram muito perseguidos. Agora aqui, será que podemos afirmar que a nossa região está cheia da doutrina de Cristo? Será que a nossa cidade, será que a sua cidade onde você está cheia da doutrina? Estão ouvindo o verdadeiro evangelho? Todas as pessoas, todas, criança, jovem, adultos, idosos, todas as pessoas estão sendo evangelizadas? E eu não falo de pregar na praça. Não, mas nós estamos pregando. Não, mas nós estamos pregando nas ruas. Mas nem todas as pessoas vão lá. Muitas vezes a gente tem que ir de casa em casa. Eu lembro que antigamente a gente fazia isso, entregava um folheto e falava de Jesus de casa em casa. Mesmo a pessoa não acreditando, mesmo a pessoa sendo contra, a gente falava o evangelho de Jesus. A gente pregava ali que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. Que Jesus morreu na cruz por aquela pessoa, que Jesus ama aquela pessoa. Então a gente fazia isso de porta em porta. E hoje, eu falo para mim, hoje, o que eu estou fazendo? Será que eu estou somando com a minha igreja? Será que eu estou verdadeiramente ajudando a minha região a estar cheia da doutrina de Cristo, do amor de Cristo, a ouvir falar disso? Será que eu estou fazendo? Nós temos que repensar isso, porque é a igreja local, conforme nós veremos aqui nessa lição, que dá suporte à evangelização mundial. Então,
Cada igreja local dá suporte. Veja que é um conjunto, né? A base é a igreja local. É claro que nós sabemos que o fundamento é Cristo, primeiramente, mas estou falando daqui dentro desse contexto. Então, se todas as igrejas locais estiverem fazendo o seu papel, cumprindo a sua evangelização ali na sua região local, de forma verdadeira e com excelência, de acordo com a vontade de Deus, então a base está bem alicerçada, está bem firme. E aí, então, o mundo todo, a evangelização mundial é bem feita. E você entende como que é importante os membros da igreja estar fazendo o seu papel, a importância da igreja local. Nós precisamos ter isso em nossa mente e lembrar do nosso ID, de cumprirmos isso, né? Começando na nossa casa, com os nossos vizinhos e cumprindo o nosso papel de membro da igreja, né? Ajudando, somando. Se todos tiverem esse entendimento e se disporem a fazer, então flui de forma maravilhosa. E uma vez possuindo o poder, os discípulos saíram a anunciar Jesus, mesmo debaixo da proibição, cumprindo assim o plano divino para a igreja. Jesus tinha dado a ordem de que a evangelização começasse primeiro em Jerusalém. E isso foi uma orientação importante, pois aí a obra missionária precisa ser desenvolvida no campo da igreja local. Precisa acontecer, né? Então nós precisamos obedecer ao Senhor, estar atentos ao Espírito Santo para cumprirmos com o nosso ID, né? Alcançar vidas, aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe do caminho do Senhor, né? Que se perderam, também faz parte dessa evangelização. São almas para o Senhor e nós precisamos cumprir com o nosso papel como membros, como missionários. Todos nós fomos chamados a isso. E somos discípulos de Jesus e nós precisamos cumprir com aquilo que ele estabeleceu para nós, né? E no 1.3, evangelização mundial. É comumente conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural que ultrapassa culturas, raças, o que for, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra, conforme orienta o texto bíblico. De forma simplificada, existem 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo ao campo missionário. E o nosso pastor, ele acrescenta uma quarta forma de fazer, que é não atrapalhando, né? Então você vai orar, ou contribuir, ou ir, e também não atrapalhar quem está fazendo missões, né? Então temos essas 4 formas aí de fazer missões. Então não é possível que nenhuma dessas você não pode fazer. Não é possível. Cada um pode fazer alguma coisa, né? Cada um pode fazer o seu papel. E o grande legado missionário foi transmitido para nós através do exemplo vivo de homens que entregaram suas vidas à causa do Mestre. Se você ler a Bíblia e estudar o que os discípulos, os apóstolos enfrentaram, né? Para que o Evangelho de Jesus fosse transmitido para o mundo inteiro, você vai entender o que eles passaram. Você vai ver que eles entregaram as suas vidas a Jesus verdadeiramente e fizeram aquilo que o Senhor queria. Cumpriram com o ID de Jesus, né? E graças à sensibilidade desses homens, ao Espírito Santo e à compaixão pelos perdidos, é que o Evangelho atravessou séculos e chegou até nós. Você pode ler o livro Heróis da Fé. Ali você vai ver a história de grandes homens e mulheres de Deus que enfrentaram até mesmo a morte, né? Depois dos apóstolos, para frente dos apóstolos a história, né? Daquelas pessoas que existiram ali, Martinho Lutero, eu esqueço o nome dos outros, eu não guardo os nomes na cabeça, mas ali tem aquelas pessoas que levaram o Evangelho de Jesus para vidas e foi chegando para países do mundo inteiro. E através dessas pessoas é que o Evangelho chegou até nós. Nós temos hoje a palavra de Deus, desculpe, nós temos hoje a palavra de Deus porque essas pessoas lutaram para que esse Evangelho fosse
espalhado pelo mundo. Essas pessoas verdadeiramente cumpriram o ID. E nós precisamos ter um coração pronto para obedecer ao chamado de Deus, fazer missões. Nós podemos iniciar fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Você pode fazer o que você consegue. Tem coisas que, se você olhar, você consegue fazer. Então faça, cumpra esse evangelho. Apresente-se ao seu pastor local, coloque-se à disposição, distribua folhetos evangelísticos, participe da comissão de visitas, busque informações missionárias, contribua, ore. Você testemunhará as maravilhas do Senhor. Então, de alguma forma, você pode fazer algo. Eu posso fazer alguma coisa. Então, vamos cumprir esse ID. Vamos fazer missões. Vamos anunciar o amor de Jesus Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor e ao mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém? No tópico 2, nós vamos ver missão consigo mesmo. O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesmo, já que tem o princípio, ou seja, o principal dever de edificar seus membros. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação do corpo. De acordo com Efésios 4,16, a edificação da igreja é a tarefa mútua realizada por todos os membros do corpo, e não somente pelo pastor ou ministro. Isso mostra a importância fundamental de ser membro atuante de uma igreja local. Então, já entendemos aí que não é só o pastor que cuida, não, que edifica, não. São os membros, né? Somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Tanto que ninguém faz nada sozinho, né? Então, o pastor ou um líder não vai fazer sozinho, não consegue. Ele precisa que a igreja esteja somando ali na edificação de uns dos outros, né? E aí, nós precisamos entender que nós temos um papel importante, né? Eu posso influenciar na edificação do meu irmão ali, do próximo, né? Da minha igreja. Se cada um tiver esse entendimento e cumprir o seu papel e estar em obediência à palavra de Deus, em comunhão real com o Espírito Santo, então a igreja é edificada, a igreja cresce e o nome de Deus é glorificado. Amém? No 2.1, edificar seus membros. Por meio da comunhão, edificamos uns aos outros. Vai dizer o versículo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. E isso acontece quando é uma igreja que está em obediência à palavra de Deus, que verdadeiramente tem comunhão com Deus. É o que deve acontecer. Não tem acontecido em muitos locais porque estão fora da palavra de Deus. Não estão mais vivendo o verdadeiro evangelho. Então, infelizmente, nós sabemos que tem acontecido, né? Que não se regozijam com a honra do outro. Que não se entristecem mais com o sofrimento do outro. Está acontecendo o contrário. Valores estão sendo trocados, infelizmente, né? Pela falta de amor. Porque o amor é um fruto do Espírito. E quando a pessoa não está andando em Espírito, não vai produzir amor. Não vai viver esse amor, né? Infelizmente, nós temos visto essa realidade. Mas existem ainda pessoas que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que estão em Espírito, né? Glória a Deus por isso. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada através do compartilhamento. Isso gera edificação. A igreja também edifica seus membros por meio da instrução e do ensino. Além disso, a igreja edifica seus membros por meio da disciplina. Uma das características da igreja do Senhor é o discipulado. Todo crente em Jesus é chamado para ser um discípulo de Cristo. Se a obrigação da igreja, dos membros, né, é aprender de Jesus através de sua palavra, é obrigação desta o ensino das verdades de Deus. Nós, como membros, temos a obrigação de aprender a palavra de Deus, de aprender de Jesus. E a igreja também, nós temos o dever, a obrigação de ensinar a verdade. Os que ensinam, os pastores, os líderes precisam ensinar a verdade, tem essa obrigação. Eu penso que
todo cristão, toda pessoa que faz parte da igreja deveria fazer um curso de evangelismo pessoal, né? E também o discipulado. Eu penso que todos. E eu acho que deveria ter também, fez um discipulado, né? A gente sabe que existe o discipulado quando vai batizar, né? Quando vai descer as águas. Mas eu acho que deveria ter, tipo assim, um discipulado depois de um certo tempo, vamos supor, daqui 2 anos, depois que a pessoa batizou, né? Se tornou membro. Então, de tempos em tempos, eu acho que deveria, mas muitos nem gostam, né, de aprender da palavra de Deus. Acha cansativo, acha chato. Infelizmente, existe essa realidade. Mas nós não podemos acomodar com as coisas deste mundo e esquecer de aprender da palavra de Deus. Nós precisamos estar em constante aprendizado, buscando mais e mais. Tem muitos cursos na internet que a gente pode fazer. É claro que você deve pesquisar, né, as fontes, né, de onde vem, porque existe muita heresia hoje em dia. Então tem que pedir a Deus mesmo, né, sabedoria, discernimento, a orientação do Senhor, mas estar sempre buscando a palavra de Deus, né, aprender verdadeiramente em comunhão com o Espírito Santo. E a igreja precisa promover o ensino, precisa promover o ensino das verdades, da palavra de Deus, não de acordo com o que eu acho, não é o achismo, mas é de acordo com a verdade da palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer verdadeiramente. Amém? No 2.2, nós vamos ver cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto para os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé. Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Ele é o nosso exemplo maior e devemos segui-lo. A igreja tem como papel cuidar de seus membros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Não só pregando o evangelho, mas vendo o que aquela pessoa precisa. Alimentação, seja o que for, né? Nós precisamos ajudar, seja se a gente pode, né, encaminhar aquela pessoa para um tratamento, se a gente pode orientar aquela pessoa, então é nosso dever, né? E quando fala priorizar os domésticos da fé, não quer dizer que a gente tem que desprezar quem não é crente e dar atenção somente para quem é da nossa igreja. Não é nesse sentido, porque tem muita gente que vê por esse lado, né? Mas quer dizer que você vai cuidar primeiro daquele que está na igreja. Viu a necessidade, viu ali que precisa, então primeiro ali, né? A igreja precisa estar cuidada para que possa cuidar das outras pessoas, até mesmo descrentes. Porque se os domésticos da fé estão sendo bem cuidados, estão sendo bem tratados, eles então vão ter força, atitude, vai ter melhor resultado para alcançar os que não são crentes. Mas não é para tratar um melhor que o outro, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, é nesse sentido, né? É igual na nossa casa. Eu não posso dar atenção para outras pessoas mais do que para minha família, do que para as minhas filhas, para o meu marido. E às vezes deixar de fazer uma coisa para as minhas filhas e fazer para outras crianças, por exemplo, né? E isso é errado. Então é nesse sentido. Eu tenho que estar cuidando bem da minha família, para que a minha família possa estar sendo bem cuidada, abençoada, e assim eles vão refletir nas outras pessoas que estão fora. Então é algo nesse sentido para a gente compreender. Como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Não é tarefa apenas dos que lideram ou fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos os que têm o Espírito Santo. Assim, a edificação, crescimento e o Senhor Deus é glorificado. Então, tem muita gente que fala, mas o pastor não visita, o pastor tem que fazer visita, o líder, não sei o que mais. Não. É um dever de todos nós. Se você percebeu que aquele irmão está afastando da igreja, ou aquela irmã está meio triste, né, tem alguma coisa errada, a pessoa não está indo mais nos cultos,
Você vai lá, para que tem que esperar o pastor ou o líder? Não, o ID é para todos. Todos que têm o Espírito Santo. Então vai lá, ô irmão, o que aconteceu? Vim aqui fazer uma visita, né? Tá tudo bem? Se for preciso, ora junto, vê a necessidade ali, porque muitas vezes não é uma necessidade de, não é uma doença física, mas uma doença da alma. Talvez aquela pessoa precisa só de ser ouvida. Talvez aquela pessoa está precisando de uma oração. Outras vezes vai ter pessoas que vai precisar de alimento, né? Tá passando por uma dificuldade, não sabe o que fazer, às vezes está desorientado. E você pode ser um canal de Deus para dar uma orientação para aquela vida. Deus pode te usar para mudar a história daquela vida. Então é isso que nós precisamos entender. Todos nós somos vasos na mão de Deus. Todos nós temos livre acesso a Deus. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só o diácono, o presbítero, o evangelista. Não. Todos nós temos livre acesso. Ele quer nos usar para alcançar vidas, para transformar vidas. Porque quem faz a obra é Ele. Nós somos apenas vasos, instrumentos. Então, cada um de nós tem um chamado diferente. Então, nós precisamos compreender que precisamos cuidar uns dos outros. Né? Precisamos estar atentos, observar os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor, o que está acontecendo. Outras vezes vai ser com a gente vai estar precisando de ajuda e Deus vai tocar naquela vida, aquela vida vai se dispor e vai vir até nós, e nós seremos abençoados. Então é assim que funciona. Aí a igreja é edificada, né? E o nome do Senhor é glorificado. E as vidas, os descrentes que não conhecem a Deus, veem isso e sentem o desejo de vir para a casa de Deus. Sentem o desejo de servir a este Deus. Eles dizem, nossa, olha, aquele povo é unido, aquele povo, eles se importam uns com os outros. Aquele povo ali, eles são diferentes, eu quero aquilo ali, eu quero viver isso. E vai e aceita Jesus e as almas, então, vão ser salvas. Veja o quão é maravilhoso a gente compreender e viver isso, né? Nós precisamos verdadeiramente. Amém? E no 2.3, a missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, verdadeiramente, né? Mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando sua contribuição a fim de minimizar os sofrimentos das pessoas e revelar o Deus que serve. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área é demonstração de que a nossa fé é morta. Em 1 João 3, 17 a 18, diz que a demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os irmãos, quando amamos o próximo. Nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso estar demonstrando o meu amor ao próximo, que estou vendo, né? Então, isso é real. Nós precisamos ver isso aí, né? E aqui vai ter um comentário sobre a fé genuína que se transforma em solidariedade, que diz assim: de que vale a fé que presencia o sofrimento alheio e não se dispõe a acudir aos necessitados? O que adianta essa fé? Não serve para nada, né? Algumas pessoas entre as classes mais pobres, literalmente, não sabem de onde lhes virá a sua próxima refeição. E muito menos como poderão passar o mês. Deveríamos fazer uma espécie de provisão para elas, a fim de amenizar a desigualdade social em nosso meio. O fato que o autor sagrado menciona o mantimento cotidiano mostra-nos que o caso suposto na história é urgente, exigindo ações imediatas e generosas. No entanto, o cristão de crença inoperante não se sensibiliza com a penúria alheia, ou seja, com o sofrimento alheio. Quer dê, quer não dê, sente-se seguro em sua salvação. Impressões sentimentais passivas diante da miséria, quando não se transformam em ações ativas de socorro, apenas endurecem o coração. O que nós vemos aqui? Não adianta eu falar que sou crente, que eu prego a palavra de Deus, que eu tenho um ministério, se eu não me comovo com o sofrimento do próximo e não faço nada.
Porque tem gente que mostra uma falsa piedade e aí não faz nada. Tem condição de fazer, pode fazer alguma coisa e não faz. Fica lá, ai, tadinho, nossa, né? Ai, meu Deus. Às vezes até chora, mas não tem coragem de fazer nada. Nada mesmo, né? Com aquele sofrimento daquela pessoa. Outros nem se importam e dizem ser cristãos. Então não adianta. Isso é uma ilusão. Acha que vai ser salvo. Sente-se seguro em sua salvação. Mas existe vários aspectos dentro da nossa salvação, que envolve a nossa salvação. Não vou entrar nesse assunto porque é muito extenso, mas nós precisamos usar a nossa fé para também se importar com o próximo, ajudar o próximo de acordo com aquilo que a gente pode fazer. Porque se eu vi o sofrimento e eu posso fazer alguma coisa, então eu preciso fazer, né? E Deus, ele toca em nossos corações quando é pra gente fazer. E muitas vezes a gente endurece o coração e não quer ajudar, não quer fazer por ignorância, por egoísmo. Porque a nossa natureza humana, ela é o contrário do que Deus quer. Ela é o contrário da obra de Deus. Então, muitas vezes a pessoa deixa a sua natureza falar mais alto e não pode. É preciso que a igreja esteja disposta a ajudar, a pelo menos diminuir um pouco o sofrimento das pessoas que estão à mercê da sociedade, que estão sofrendo, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado sobre ajudar o próximo, a gente querer julgar a vida da pessoa. Ah, mas aquela pessoa faz isso e aquilo de errado. Ah, mas aquela pessoa não é crente. Meu Deus, misericórdia. A igreja precisa ajudar sem olhar o que a pessoa é ou deixa de ser. Porque ela vai ser transformada pela palavra de Deus. Não é por eu deixar de ajudar ou ajudar, não. Ela vai ser transformada pelo amor de Deus que vai ser demonstrado através das nossas atitudes. Muitas vezes tem vidas que são alcançadas quando a igreja abre o coração e ajuda. Muitas vezes nós vamos chegar em casas onde a pessoa não está precisando só de uma oração, mas está precisando de uma cesta de alimentos, está precisando de roupas, está precisando, e a igreja precisa cumprir com o seu papel, com a sua missão social. E sem julgamentos, porque nós não fomos chamados para julgar. Nós não fomos chamados para apontar o dedo, para colocar, como que fala aquela palavra que eu estou tentando lembrar aqui, quando a gente coloca condições, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Então eu não posso colocar condições, mas você tem que vir para a igreja também, né, primeiro. Você não vai na igreja, mas eu nunca te vi lá. Não, é pelo amor de Deus. Que ajuda é essa? Porque é voluntário. Nós somos voluntários para ajudar as pessoas. Então, eu não posso depois ficar falando mal da pessoa. Eu não posso depois ficar cobrando da pessoa alguma coisa. Porque você está dando uma doação para em troca a pessoa estar na igreja? Não pode ser assim. Porque a pessoa vai entender isso e aí ela não vai para a igreja mais. Ela vai pensar que a igreja é um lugar de barganha. Então, nós temos que ter muita sabedoria e seguir verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não ensina para nós fazermos isso, para barganhar com as pessoas. Ensina nós a ajudarmos as pessoas, a demonstrarmos o amor de Deus às outras pessoas através das nossas atitudes, seja com contribuição, seja com oração, seja com a palavra, com um abraço, seja o que for. Nós precisamos cumprir, como igreja, a nossa missão. Levar o evangelho, ver as necessidades, fazer aquilo que está ao nosso alcance. A igreja pode fazer isso e deve fazer. Nós precisamos cumprir com o nosso papel, verdadeiramente conforme o evangelho de Jesus, conforme ele nos ensina. Então, que possamos viver isso e estar com o nosso coração aberto e não fazer aquilo para aparecer, porque hoje tem muita gente que vive de caridade e postando nas redes sociais, Porque eu ajudei,
porque eu fiz para fulano, eu fui lá e ajudei. Gente, a Bíblia fala o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Não é para aparecer, não. Não é para falar que esse ano nós entregou tantas cestas e fica lá se amostrando. Não, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ajudar o próximo. Muitas vezes tem lugares que expõem a pessoa, o sofrimento da pessoa, a vida da pessoa. E aí fica mostrando ali, não, pelo amor de Deus, vamos ter mais sabedoria, né? É com o coração aberto, sincero diante de Deus, não precisa nem falar o nome. Né? Tem que ser assim, eu vou te ajudar, mas você não precisa nem falar que fui eu. Fala que foi Deus que te ajudou. Deus mandou uma pessoa e te ajudou. Fala assim, né? A glória é para Ele, a honra é para Ele, porque é Ele quem faz. É Ele quem nos abençoa para abençoar outras vidas, né? É Ele que faz a obra e que o nome dele possa ser glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém? No tópico 3, nós vamos ver a missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para a adoração a Deus. Vai falar da nossa adoração a Ele, da nossa vida com Ele, da nossa comunhão com Ele, né? 3.1. Adoração no Velho Testamento. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas e em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nos quais se ofereciam sacrifícios e Deus se agradava dos mesmos. O patriarca Abraão era um construtor de altares. De igual modo, Isaac e também Jacó adoravam a Deus por meio dos altares que erguiam. A adoração a Deus também ocorria no tabernáculo portátil construído sobre as ordens de Deus. O grande rei Salomão construiu um majestoso templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração nacional e a glória de Deus veio habitar nele. Mas os altares não existem mais, nem o tabernáculo, e o templo foi totalmente destruído. Na atual dispensação, Jesus Cristo veio restaurar a verdadeira adoração. Já não é mais daquela mesma forma. Já não se faz como os nossos antepassados, patriarcas faziam, né? Nós estamos em um outro tempo, mas a adoração precisa ser sincera, precisa ser verdadeira, porque aquelas pessoas, eles apresentavam a sua adoração a Deus daquela forma, mas era com sinceridade, e era o costume daquela época. Eles, olha o tempo que era, olha hoje, né? Quantos 1000 anos, né? Então era diferente, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E Ele sonda os nossos corações. Ele sonda as intenções das nossas atitudes, do nosso coração. Então, nós precisamos ver como está a nossa adoração, se está sendo verdadeira, né? Que é o que Jesus Cristo veio restaurar, veio fazer, né? Veio mostrar para nós. E adoração tem o significado principal, que é serviço ou culto. E fala do serviço prestado a Deus pelo povo inteiro ou pelo indivíduo. Em outras palavras, é o serviço que se oferece à divindade através do culto formal, ritualístico e através do oferecimento integral da vida. Então, é todo um contexto. Nós já vimos sobre a adoração em outra lição, né? E nós vimos isso, né? Que é um contexto que começa quando eu acordo. Eu como membro do corpo de Cristo. Então eu preciso adorar a Deus desde quando eu levanto. Durante todo o momento da minha vida, durante todos os minutos daquele dia. E quando chego na igreja, também continuo sendo uma adoradora. Então, aonde eu sou adoradora. Nós precisamos compreender isso, né? No 3.2, vai falar melhor nisso, que diz assim: constituindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios 2:22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. No sentido coletivo, a igreja, as pessoas, né, os membros, é simbolizada por um templo. E no sentido individual, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente no templo, como disse Jesus, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida, independentemente de onde o adorador se encontra. É o que eu estava falando, né? Não importa onde você está, não importa para onde você vai, você é um adorador, é a sua essência. Nós temos que portar como verdadeiros adoradores, porque nós nascemos para isso. Né? Deus nos fez adoradores. Até a natureza adora a Deus, até os animais, né, louvam a Deus. Então, nós também precisamos nos portar como adoradores, porque é a nossa essência de vida. Um dos conceitos que precisam ser resgatados com urgência máxima é o da universidade da adoração. Não podemos adorar se cairmos no equívoco de achar que a adoração genuína só é encontrada onde nós estamos. É só na igreja que eu consigo adorar. Então já está errado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Se você só consegue adorar a Deus no ambiente do culto, ali dentro do templo, né, tá errado, né? Pode voltar para Deus aí e pedir a Deus para te mostrar o caminho certo, porque você já está fora do caminho, né? A adoração não é um produto exclusivo de um determinado povo, igreja ou cultura. A adoração é fruto que nasce no coração quebrantado, esteja essa pessoa em qualquer país do mundo, em qualquer cultura. Então, você sente aquele desejo de adorar, sabe? É genuíno, é algo tão maravilhoso. A pessoa que ela é salva, ela tem uma gratidão a Deus, que ela quer adorar a Deus. Não importa onde ela esteja, ela sente aquele desejo, né, de adorar, de agradecer. E a adoração é resultado de uma gratidão. A pessoa que é salva, ela é grata o tempo todo a Deus. E automaticamente ela é uma adoradora. Então, a igreja que não adora a Deus tem algo errado. Precisa haver uma transformação, precisa haver um quebrantamento, um avivamento, né? Uma restauração aí, precisa ver o que está acontecendo. 3.3. Seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas sua adoração era efusiva, ou seja, tinha entusiasmo, né? Tinha ousadia, né? Não sentiam vergonha, é algo maravilhoso que eles faziam ali, né? Uma adoração maravilhosa mesmo, verdadeira, né? Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, isto é, uma adoração de coração e contando com a simpatia do povo, ou seja, sua adoração e estilo de vida influenciavam o povo ao seu redor. Então, a adoração deles se alinhava ao seu estilo de vida, seguiam o mesmo propósito, né? Estavam juntos. Então, fazia parte da vida deles em todo o tempo, a adoração, porque eles verdadeiramente eram salvos, sentiam a salvação, o amor de Deus e eram gratos a Deus. Então, eles viviam isso e era algo maravilhoso. E era contagioso, as pessoas sentiam e queriam aquilo, né? Viam aquela pessoa daquele jeito e achavam maravilhoso. Gente, eu quero viver isso, eu quero servir esse Deus. Então, automaticamente, só com a vida deles, só de viver, eles cumpriam a missão, porque estavam cumprindo a sua missão para com Deus. Porque estavam vivendo com sinceridade diante de Deus, com adoração verdadeira para com Deus, né? Então, olha como é maravilhoso isso, é automático. Quando você verdadeiramente cumpre a sua missão para com Deus, você adora Ele com sinceridade, com entusiasmo, com gratidão. Então, as pessoas são influenciadas pelo seu estilo de vida e aí você cumpre a sua missão
do id de Jesus, muitas vezes até sem falar palavras. Só com o seu estilo de vida, porque aí as pessoas vê você, sente o desejo de servir esse Deus e vem para aceitar Jesus. Olha que maravilhoso, né? Alguns casos vão precisar de palavras, vão precisar de você falar a palavra de Deus. Outros são influenciados pelo estilo de vida de adorador. Veja como é maravilhoso e nós precisamos viver isso. Não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É hora de a igreja unir-se em oração e rasgar o coração numa volta sincera e profunda para Deus. É hora de clamarmos por um avivamento que nos dobre, que nos faça humilhar, que nos leve de volta ao altar, que crie no nosso coração sede de Deus e compromisso com a santidade, de nos separarmos desse mundo, de verdadeiramente rejeitarmos as coisas do mundo. Então nós precisamos desse avivamento, dessa renovação. A igreja precisa de mais disso. Gente, nós precisamos orar todos os dias pelo avivamento, pela renovação da igreja, porque nós estamos vivendo um tempo de distanciamento de Deus, onde as pessoas não estão cumprindo com a sua missão para com Deus, onde a igreja está longe de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade. Um tempo de acomodismo, um tempo de, como que se diz, de rituais vazios, onde se vai para a igreja só por ir, onde se vive dizendo que é crente, não é, um tempo de aparência, um tempo de hipocrisia. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E nós precisamos nos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos voltar. Descer do nosso pedestal, descer do eu, da glória terrena, e nos humilharmos diante de Deus para alcançarmos a glória eterna, para alcançarmos vidas para o reino de Deus e o nome dele ser glorificado. Nós precisamos disso. Que possamos buscar ao Senhor, que possamos aprender com essas lições aqui e viver, sair desse sistema que já está infiltrando na nossa igreja, o sistema do mundo, infelizmente, já está entrando em muitas igrejas e muitas pessoas estão sendo fantoches no sistema, né? Infelizmente, nós vemos isso. E que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Que possamos permanecer firmes no verdadeiro evangelho e cumprirmos com a nossa missão em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém? E a conclusão vai nos dizer que o Espírito Santo nos ajude a cada dia para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo, revelado nas Escrituras. Aperfeiçoamento ou preparo dos santos para fazer discípulos de todas as nações, que sejam agentes de edificação uns dos outros, para que Deus seja em tudo glorificado até a volta de Jesus Cristo. Amém? Que possamos viver isso aqui, né? Cumprir com o nosso objetivo aqui na terra, com o propósito de Deus para nós aqui na terra, e que possamos ser agentes de edificação para todos ao nosso redor, em nome de Jesus, e que possamos em todo o tempo estar com o nosso pensamento voltado para Deus, para que o nome dele possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você que esteve até aqui, você que curtiu, você que compartilhou, você que está assistindo, você que está orando, continue em oração. Que Deus possa recompensar cada um de vocês, você que se inscreveu neste canal, que Deus possa recompensar em nome de Jesus. Mas o mais importante que eu peço é que vocês estejam vendo esse vídeo e esteja guardando no coração essa mensagem e procurando viver para a honra e glória do Senhor. Isso é o mais importante de tudo, né? Então, que Deus possa recompensar vocês grandemente e até a próxima, se Deus assim nos permitir, e se Jesus não tiver voltado, amém? Fiquem na paz.